pela vida de todos que aqui se faz presente, em nome de Jesus, que saiu ali da sua zona de conforto, da sua casa, da frente da sua TV, do seu sofá, ali da calçada, ali, né, que a gente às vezes gosta de bater um papo, mas tiraram esse tempo para vir aqui adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Vocês escolheram a melhor parte, assim como eu escolhi a melhor parte na noite deste dia, para estarmos aqui adorando, engrandecendo, glorificando o nome dele. E quando estamos aqui fazendo este sacrifício, ele está cuidando da minha família, da tua família. Ele está fazendo o impossível se tornar possível na minha vida, na tua vida, na vida da minha família, da tua família, porque ele cuida dos nossos e cuida de nós também, dos mínimos detalhes. Você que trouxe sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 43, para a honra e glória do Senhor. Jeremias 43. Louvado seja Deus. Se encontra logo ali depois de Isaías, Velho Testamento, Jeremias 43. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Desde já quero pedir perdão também por não ter comparecido no culto de quinta-feira. Fui ali deixar uma carta, convite ali para o Congresso de Missões. Para você que não sabe, próximo mês agora, dia 4, 5 e 6 de agosto, haverá o primeiro Congresso de Missões aqui na Igreja Pentecostal Ebenezer. Vai ser coisa grande que Deus vai fazer neste lugar, em nome de Jesus. E as dificuldades, as pelejas, as circunstâncias, mas Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus, ele está no barco. E quando ele está no barco, ele está no controle da situação. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Capítulo 43, do verso 8 ao verso 13. Jeremias 43, versículo 8 ao versículo 13. Amém? Então a palavra do Senhor veio a Jeremias em Táferes, dizendo: pegue algumas pedras grandes e enterre-as nas argamassas do pavimento que está à entrada do palácio de Faraó, em Táferes, à vista de homens judeus. Diga assim: homens judeus. E diga-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu mandarei vir Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Diga assim: meu servo. E porei o seu trono sobre estas pedras que enterrei, e eles estenderá a sua tenda real sobre elas. Virá e destruirá a terra do Egito. Quem é para a morte, vai para a morte. Quem é para o cativeiro, vai para o cativeiro. E quem é para a espada, vai para a espada. Porá fogo nos templos dos deuses do Egito e os queimará, levando cativo os ídolos. Limpará a terra do Egito, assim como um pastor tira os piolhos da sua própria roupa, e sairá dali em paz. Quebrará as colunas de Bet-Semes na terra do Egito e queimará os templos dos deuses do Egito. Diga amém. Louvado, pode sentar em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A palavra que acabamos de ler no livro do profeta Jeremias,
capítulo 43, do verso 8 ao verso 13. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. É uma palavra de exortação, é uma palavra de castigo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque no capítulo 42 o povo fez conforme era mal aos olhos do Senhor. Então, no capítulo 43, o profeta Jeremias é levado a cativo pelo povo judeu. E o povo judeu leva Jeremias a cativo à terra do Egito. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A chegar no Egito, o povo judeu, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O povo judeu que aqui lemos é um povo que foi escolhido, era um povo eleito, era um povo que Deus guardava, que Deus livrava, que Deus supria e cuidava dos mínimos detalhes. Mas esse povo aqui era um povo judeu, era um povo rebelde. Então, quando o povo leva o profeta Jeremias a cativo à terra do Egito, não pela vontade de Deus, mas pela vontade do desejo malvado dos corações desse povo, o Senhor usa o profeta Jeremias e diz: pegue estas pedras e enterre na argamassa, no pavimento, na entrada do palácio do rei do Egito. Não aqui. Ali, Deus mandou Jeremias fazer isso diante de que povo? Diante do povo judeu. Você vai entender porque Deus mandou fazer isso. Então Jeremias fez conforme Deus mandou. Jeremias enterrou as pedras ali. E o Senhor ainda disse mais pela boca de Jeremias: usarei o rei Nabucodonosor, meu servo, para que venha e invada o Egito. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E quem vai ser para a morte, vai para a morte. E quem vai ser para cativo, para cativo. E quem vai ser para a espada, vai ser para a espada. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O rei Nabucodonosor limpará a terra do Egito, assim como o pastor limpa as suas vestes. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O Senhor estava dizendo ali pela sua vez que por causa da rebeldia do povo judeu, do seu povo, ele queria criar essa grande situação contra o povo. Aí você pergunta: por que, irmão Wesley, o Senhor iria criar essa situação contra o seu próprio povo? Porque o povo de Deus, muitas das vezes, é um povo rebelde, é um povo desobediente, é um povo que quer andar pelo desejo malvado do seu coração, é um povo que muitas das vezes pede uma direção a Deus, e Deus muitas das vezes revela a direção. Muitas das vezes Deus usa um servo ou uma serva para dar a direção, mas esse povo ainda quer andar pelo desejo malvado do seu coração. Pede a direção, Deus dá a direção, mas resolve andar conforme ele quer ou ela quer, conforme o seu querer e conforme a sua vontade. Mas veja bem que não é como eu quero, não é como você quer, é como Deus quer, é como Deus determina. Muitos têm chamado para profeta, muitos têm chamado para levita, para pastor, para presbítero, para diácono, para obreiro, para auxiliar. Mas deixa eu dizer uma coisa: o profeta, o pastor, o missionário, sem a direção de Deus, sem a palavra, ele não é nada. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu estou falando aqui de um povo que no capítulo antes desse que nós lemos, 42, foi diante do profeta Jeremias pedindo uma direção, pedindo que Jeremias orasse a Deus e pedisse a Deus uma direção para que eles pudessem prosseguir. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. No capítulo, eu vou no capítulo 42, ligeiramente para que você possa entender. No capítulo 42, este povo aqui no capítulo 43 se apresentou diante deste profeta e disse: profeta, estamos aqui, todo o povo. A palavra fala no capítulo 42 que foi do menor até
é o ancião, o que é ancião de cabelo branco. Chegou dentro do profeta e disse: profeta, nós necessitamos de uma direção, porque de muito que era, como você vê com seus olhos, somos poucos. E resolveremos obedecer a direção que Deus lhe der para nós, seja ela boa, seja ela má. Aí a palavra do Senhor vai dizer que a nossa palavra é sim, sim ou não. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nós dizemos: Senhor, me dá isso, Senhor, faz isso, que eu farei isso. Aí o Senhor dá, o Senhor faz, e nós não fazemos o que prometemos. Então o profeta diz ao povo no capítulo 42, eu voltei: irei rogar ao Senhor acerca do pedido de vocês, e trarei resposta da parte do Senhor para vocês, conforme o Senhor mandar eu dizer, conforme o Senhor mandar eu falar, eu falarei, não aumentarei nem diminuirei. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E o profeta sai diante do povo. Eu estou no capítulo 42 para que você possa entender o 43. Eu estou pulando que é para resumir. O profeta sai, acredito que o profeta vai para a sua casa, e o profeta, acredito que ele ora, que ele jejuma, que ele suplica, que ele clama, que ele intercede verdadeiramente pelo povo, buscando a Deus uma resposta, buscando a Deus uma direção, porque o povo chegou dentro do profeta e disse: mas eram muitos, e agora são poucos, como você vê. Clama a Deus, nós precisamos de uma direção, nós precisamos de uma resposta, por favor. Eu acredito que eles diziam assim, eles clamavam assim, que eles eram muitos, e passou a ser poucos. Eles estavam perturbados, angustiados com aquela situação. E o profeta está orando, está clamando, suplicando, intercedendo a Deus pedindo uma direção. E a palavra fala no capítulo 43, ainda eu estou no texto. O 43 e o 42 é uma mesma direção. E o profeta, depois de 10 dias, o Senhor dá a direção ao profeta. E muitas das vezes eu e você queremos entrar na presença do Senhor, descer em oração, querendo uma resposta, uma direção por uma causa, e muitas das vezes Deus se faz em silêncio, Deus está trabalhando e você quer obter a resposta, a direção de imediato. Podemos observar que o profeta era boca de Deus na terra, sim. Se ele não fosse boca de Deus na terra, se ele não tivesse uma intimidade com Deus, o povo não tinha ido buscar o profeta, não teria ido até o profeta. O povo mesmo tinha ido buscar Deus, pedir uma direção a Deus. Mas não é porque o profeta tinha uma intimidade com Deus, que no automático Deus ia dar a direção do profeta, não. Foi necessário que o profeta passasse 10 dias clamando, suplicando, intercedendo para Deus dar a direção. Deus dá a direção. O profeta volta, reúne todo o povo, como eu falei, desde o menor até o maior, e diz: assim diz o Senhor, permaneça no lugar, permaneça na posição na qual vocês se encontram, porque se vocês permanecerem no lugar, na posição onde vocês estão agora, vocês irão frutificar, vocês irão dar fruto. Eu não irei arrancar vocês, eu irei edificar vocês. Aí o Senhor ainda diz assim pela boca do profeta: eu terei misericórdia do rei da Babilônia, Nabucodonosor, da qual vocês hoje têm medo, para que ele tenha misericórdia de vocês. Naquele tempo eu acredito que era necessário, nos tempos de hoje muitas vezes eu vejo isso, que muitas das vezes é necessário desenhar para a igreja entender. Deus estava falando do rei Nabucodonosor, como falou no capítulo 43, meu servo, você vai entender. Ele diz: louvado e exaltado seja o nome do Senhor, que terá misericórdia do rei, para que o rei tenha misericórdia do povo. Ou seja, aquela situação contra aquele povo que de muitos que eram, agora está
Agora pergunta assim, por quê? Diga, por quê? Por quê? Porque o povo era um povo rebelde, era um povo desobediente. Então, de muitos que vieram ser pouco. Aqueles poucos que procuraram o profeta eram os remanescentes. Diga assim, remanescente. Remanescente. É o restinho que ficou, é o restinho que sobrou, era o restinho que Deus necessitava para multiplicar, para fazer a sua vontade. Não é porque é pouco, não é porque é pouquinho, porque acabou não. Esqueceu dos 5 pães e os 2 peixinhos. Deus é o Deus do impossível. O possível eu e você pode fazer, mas o impossível Deus faz. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então aquele povo não recebe essa direção. Aquele povo no capítulo 43 diz que um profeta está mentindo. Diz que Deus não disse isso. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E o povo diz, voltaremos para o Egito, aonde não ouviremos som de trompeta. E a palavra do Senhor vai nos dizer que este povo pegou um profeta, amarrou um profeta e levou o profeta com eles para o Egito. Além de dizer que o profeta estava mentindo. Se o profeta era mentiroso, por que você foi pedir a direção ao profeta? Aí no 43, onde nós acabamos de ler, quando o povo chega no Egito, olha, o povo estava correndo com medo de quê? O povo estava correndo com medo do rei Nabucodonosor, com medo da espada, com medo da lança, com medo do escudo. Só que Deus diz, permaneça no lugar, não volte para o Egito, fica aí, vocês vão multiplicar, e eu quero vocês aí nessa posição. Vocês são o restinho que ficou, são os últimos, mas eu quero multiplicar vocês, eu quero fazer o impossível se tornar possível através de vocês. Mas o povo entre si, no capítulo 42, vai dizer, não, vamos para o Egito, porque no Egito não vai ter confusão, não vai ter invasão, não vai ter morte, não vai ter espada. Agora veja bem, da onde que Deus tirou os pais, os avós, os tataravós, os bisavós desse povo que queria voltar para o Egito. Tirou do Egito, com o quê? Com o braço forte. Aí você acha que eles iriam voltar para o Egito, iriam ficar de qualquer jeito, de qualquer forma? Vai não. Sabe por quê? Porque Deus resgatou este povo, Deus resgatou, alcançou este povo, Deus alcançou e resgatou a mim e a você por alto preço. E não é eu nem é você que vamos dizer que nós vai ou que nós deixa de ir, como não é ou como é. Quem diz é Deus, a direção quem dá é Deus. Quem está no controle da minha vida, da tua vida, é Deus. Não adianta correr. E o povo resolveu correr. Aí Deus disse, você correu, mas eu vou mandar um rei, Nabucodonosor. Aí eu pedi para vocês repetirem assim no 43, foi? Meu servo. Nabucodonosor não era servo não, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nabucodonosor era um rei que era usado por Deus para castigar filho rebelde, filho desobediente, que quer dar conforme o desejo malvado do seu coração. Ou você acha que Deus não usa? Deus usa. Deus disse, eu vou usar Nabucodonosor, meu servo. Aí Deus usou essa palavra, meu servo, para invadir aí. Quem vai ser para a morte vai para a morte. Quem vai ser para a espada vai para a espada. Quem vai ser para o cativo, para ir preso, ser escravo, a mulher ser abusada, você está entendendo? Vai ser. Ele vai fazer uma limpeza aí, vai botar fogo em tudo. Você está achando que o Egito tem mais segurança do que eu, é? Eu sou o todo-poderoso, o grande eu sou, eu faço e desfaço. E o povo resolveu ir para lá. Então Nabucodonosor, com seu exército, invadiu
incenso a deuses estranhos. Deus disse: o meu povo eu resgatei com passo forte, deu o melhor, até gente eu fiz tirar vida pela vida deles, e quiseram voltar para o Egito. O Egito, a palavra do Senhor vai dizer no capítulo 42 que o profeta ainda adverte o povo: não volte para o Egito. O Egito é lugar de vergonha, é lugar de deboche. Como assim, irmão? Muitas das vezes você está na igreja, aí está com uma dificuldade, com uma perseguição, com um levante, com uma calúnia, algo do tipo que acontece, porque isso é normal. Porque se vai tudo bem na vida do crente, alguma coisa está errada, você quer chutar o pau da barraca, você quer voltar para o Egito. Aí o Egito, o Senhor disse que é lugar de deboche, é lugar de vergonha, é lugar de desprezo. O que é debochar? O que é debochar é você, se Deus está passando pela rua e o teu vizinho, a tua vizinha, aquele povo que via tu passar com a Bíblia debaixo do braço, dizendo: isso não era a irmã que ia para o culto, que ficava dentro de casa louvando, agora perturbando nós aqui com som bem alto. Isso não era irmão que pregava, que louvava, que fazia culto no meio de rua. Esse aí é um lugar de deboche. Quando a pessoa pretende sair da presença e voltar para o Egito, aí Deus faz com que as pessoas façam isso comigo e com você, para que você possa entender que o lugar seguro, o lugar secreto, o refúgio, a fortaleza, o socorro bem presente na angústia é do lado dele, é na presença dele, é nos pés dele. Então, para finalizar, o rei Nabucodonosor invadiu o Egito, matou muitos ao fio da espada, levou outros em cativo e botou fogo em tudo. E o restinho que ficou dos remanescentes ainda foram a cativo, para noutra hora, noutro tempo, Deus dizer que depois de tantos anos iriam visitar eles. Que até então, que se algum profeta que se dizia profeta, ou adivinhões, ou sonhador, viesse dizer que Deus iria visitar eles antes daquele tempo, era mentira. Porque Deus tinha um tempo determinado. E esse tempo determinado por Deus era o quê? Era um castigo para o povo rebelde. Era um castigo para o povo desobediente. Por quê? Porque estava na presença, saiu da presença, louvado e exaltado o seu nome do Senhor. Depois se arrepende, depois volta e acha que vai conquistar tudo de uma hora para outra. Não. É necessário passar pelo processo para viver